Afonso Henriques de Lima Barreto, nascido no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881, melhor conhecido como Lima Barreto, foi um jornalista e um dos mais importantes escritores literários. Era filho de Joaquim Henriques de Lima Barreto, mulato nascido escravo, e de Amália Augusta, filha de escrava agregada da família Pereira Cavalho. O seu pai foi tipógrafo. A sua mãe foi educada com esmero, sendo professora da 1ª à 4ª série. Talvez as lembranças saudosistas do fim do Império no Brasil, bem com suas remotas lembranças da abolição da escravatura na infância, tenham vindo a exercer influência sobre a visão crítica de Lima Barreto sobre o regime republicano. Lima Barreto, mulato num Brasil que mal acabara de abolir oficialmente a escravatura, teve oportunidade de boa instrução escolar. Após a morte da mãe, passou a frequentar a escola pública de Dona Teresa Pimentel do Amaral. Em seguida, passou a cursar o Liceu Popular de Niterói, após o seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto, concordar em custear sua educação. Lá ficara até 1894, completando o curso secundário e parte do supletivo. Lima Barreto foi o crítico mais agudo da época da República Velha no Brasil, rompendo com o nacionalismo ufanista e pondo a nu a roupagem da República, que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos militares. Em sua obra, de temática social, privilegiou os pobres, os boêmios e os arruinados. Foi severamente criticado pelos seus contemporâneos parnasianos, por seu estilo despojado, fluente e coloquial, que acabou influenciando os escritores modernistas. É um escritor de transição, fiel ao modelo do romance realista e naturalista do final do século XIX. Procurou, entretanto, desenvolvê-lo resgatando as tradições cômicas, carnavalescas e picarescas da cultura popular, ao mesmo tempo em que manteve uma visão neorromântica e elegíaca da natureza, da cidade e do ser humano. Também queria que a sua literatura fosse militante. Escrever tinha finalidade de criticar o mundo circundante para despertar alternativas renovadoras dos costumes e da prática que, na sociedade, privilegiavam pessoas e grupos. Para ele, o escritor tinha uma função social. A relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro é uma relação visceral, né? O Lima, ele dizia isso, ele vivia a cidade, assim como a cidade vivia dentro dele. E nesse sentido, a cidade é para ele uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira. Em 1895, transferiu-se para a única instituição pública de ensino secundário da época, o conceituado Colégio Pedro II, cujos estudantes eram oriundos basicamente da elite econômica. No ano de 1895,
foi admitido no curso da Escola Politécnica, no Rio de Janeiro, porém foi obrigado a abandoná-la em 1904 para assumir o sustento dos irmãos, devido à loucura que afligiu seu pai. Em 1911 editou com amigos a revista Floreal, que conseguiu sobreviver apenas até a segunda edição, mas despertou a atenção de alguns poucos críticos. Em 1909 foi o ano de sua estreia como escritor de ficção, publicando em Portugal o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A narrativa de Lima Barreto nesse primeiro livro, pincelada com indisfarçáveis traços autobiográficos, mostra uma contundente crítica à sociedade brasileira, por ele considerada preconceituosa e profundamente hipócrita. Até mesmo os bastidores da imprensa opinativa são alvo de sua narrativa mordaz, inspirados na redação do Cartas da Tarde. Em 1911 começou a publicação, em formato de folhetins no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de sua mais importante obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que anos mais tarde, em 1915, foi editado em brochura e considerado pela crítica especializada como basilar no período do pré-modernismo. Entre os leitores, as obras Recordações do Escrivão Isaías Caminha e Triste Fim de Policarpo Quaresma alcançaram algum êxito, o que não impediu que o autor sofresse severas críticas de outros escritores da época. Baseavam-se elas no fato de Lima Barreto fugir conscientemente do padrão empolado de escrever que à época vigorava. Chamavam-no de relaxado, por não usar o português castiço e utilizar uma linguagem mais coloquial, não muito própria de quem militava na imprensa. Incomodava também o fato de seus personagens não seguirem o molde vigente, que impunha limites à criação e exaltava determinadas características psicológicas. Não à toa, viu frustradas suas tentativas de ingressar na Academia Brasileira de Letras, a respeito de seus impiedosos críticos e inimigos. Lima Barreto acusava-os de fazerem da literatura não uma arte, e sim algo mecânico, uma espécie de continuação do exame de português jurídico. Uma vida de sofrimento, uma vida terrível, lamentável, né? Mas que é muito exemplo do que sofre um artista autêntico num país periférico como o Brasil, né? Em que a intransigência, você não ceder aos modelos estrangeiros, você querer ter um modelo autenticamente nacional próprio, né? Pode fazer de você um ser execrado, né? Um ser que acaba na solidão e na loucura, né? Lima Barreto é um caso desse. Simpático ao anarquismo, passou a militar na imprensa socialista. Sua vida foi atribulada pelo alcoolismo e por internações psiquiátricas ocorridas durante suas crises severas de depressão. À época, era um dos sintomas pertencentes ao diagnóstico de neurastenia, constante de sua ficha médica, vindo a falecer aos 41 anos de idade. A obra de Lima Barreto é uma crônica autêntica dos subúrbios cariocas e de sua população, retratando de um lado a população pobre e oprimida desses subúrbios e de outro o mundo vazio de uma burguesia medíocre, de políticos poderosos, incompetentes e opressores. Parece refletir muitas vezes a própria experiência do autor, principalmente a dos negros e mestiços, que sofriam na pele o preconceito racial. Nos contos de Lima Barreto estão contidos os traços recorrentes de sua obra ficcional: obsessão pela origem, marcas da religiosidade, evocação do mistério e da surpresa, emocionadas descrições dos subúrbios cariocas, as periferias urbanas, a divisão de classes, a exclusão social, os pobres e os enjeitados. Duas características são comuns às várias obras do pré-modernismo: traziam na sua estética os valores naturalistas e demonstravam íntima relação
com a sociedade brasileira e as tensões vividas pela sociedade do período. Entre as obras de Lima Barreto podemos destacar, em 1909, Recordações do escrivão Isaías Caminha, em 1911, O Homem que Sabia Javanês, em 1915, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1919, Vida e Morte de Gonzaga de Sá, em 1920, Cemitério dos Vivos, em 1948, Clara dos Anjos. O Homem que Sabia Javanês é uma das obras de Lima Barreto que ganha destaque. Ela narra a história de Castelo, um malandro que no começo do século XX finge saber o javanês para conseguir um emprego e afinal ficar famoso como um dos únicos tradutores desse idioma. O conto foi publicado pela primeira vez no jornal Gazeta da Tarde, no Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1911, e posteriormente incluído na coletânea O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. Há também Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um romance do pré-modernismo brasileiro e considerado por alguns o principal representante desse movimento. O romance discute principalmente a questão do nacionalismo, mas também fala do abismo existente entre as pessoas idealistas e aquelas que se preocupam apenas com seus interesses e com sua vida comum. Com uma narrativa leve, que em alguns pontos chega a ser cômica, mas sempre salpicada de pequenas críticas a vários aspectos da sociedade. A história se torna mais tensa apenas quando o autor analisa a loucura e, no seu final, quando são feitas duras críticas ao positivismo e ao presidente Floriano Peixoto. O autor optou por escrever a narrativa numa linguagem próxima à informal falada entre os cariocas. Ela se desenvolve em torno de Policarpo Quaresma, brasileiro extremamente nacionalista, e é dividida em 3 partes, cada uma contendo 5 capítulos. A primeira parte da obra se desenrola na cidade do Rio de Janeiro, logo após a proclamação da República Brasileira. Na segunda parte são analisados os problemas enfrentados pela porção rural do país. Na terceira parte, a última e mais tensa do livro, narra as andanças de Policarpo pela capital federal durante a revolta da Armada e mostra sua desilusão final. Há aqui uma crítica feroz aos positivistas que apoiavam a Primeira República. Policarpo teve, em sua vida, 3 projetos para o Brasil. O primeiro foi linguístico, em que ele tenta mudar a língua falada no país para o tupi. O segundo foi agrícola, em que se compra um sítio e tenta plantar nele, já que, para ele, as terras do Brasil são as mais férteis. O que também não dá certo. As pragas e formigas prejudicam seu negócio e não há retorno financeiro suficiente para o reinvestimento nas plantações. O terceiro, que acarretou maior decepção, foi o político, em que ele participa da guerra, vira carcereiro e lá vê oficiais matando prisioneiros. Policarpo, ingênuo, manda uma carta para Floriano Peixoto e é preso e acusado de traição à pátria, e isso acarreta a sua morte injusta. Pelotão, preparar! Apontar! Viva o povo brasileiro! Águia Pindorama! Fogo! Descansar, armas! Com tudo isso, Lima Barreto se consagra um dos maiores escritores de toda a historiografia literária brasileira, transportando o leitor de um lugar para o outro sem perdê-lo de vista. Suas obras nos fazem compreender as reais situações sociais, sem perder, porém, o tom fictício e cômico das narrações.